Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama de 2009, chamado Invictus. Alerta de spoilers a seguir. Em 1990, Nelson Mandela é finalmente libertado da prisão após 27 anos. Sua libertação é reprovada por racistas que o consideram um terrorista, mas inspirou os negros a lutarem mais pelos seus direitos, colocando o país à beira de uma guerra civil. Mandela faz um discurso pedindo a todos que baixem as suas armas, porque acha que o país deve trabalhar em conjunto. 4 anos mais tarde, os negros finalmente conseguem votar, e isto permite que Mandela se torne presidente. Ser uma figura tão importante, porém, não tira a sua humildade. Ele faz a sua própria cama, aprende os nomes de todos os seus funcionários e suas famílias, e ainda faz a sua caminhada matinal todos os dias, embora agora tenha 2 guarda-costas. Os brancos ainda não estão satisfeitos com isso, e os jornais se perguntam se ele é capaz de governar o país. Entre as pessoas contra Mandela estão os pais de François, o capitão da seleção nacional de rugby, que tem que lidar com a reclamação do seu pai sobre a perda de qualquer possibilidade do seu filho ter um futuro, porque os negros estão no comando. Durante a sua primeira manhã no escritório, Mandela nota que muitas mesas estão vazias e outros funcionários fazendo as malas. Os homens brancos também estão fofocando sobre serem demitidos. Ele convoca uma reunião e diz a todos que estão livres para ir, se for isso que desejam, mas ninguém está sendo demitido pela língua que fala ou pela cor da sua pele. Esta neutralidade inclui a contratação de policiais do ramo especial para sua equipe de guarda-costas, que precisa de mais homens agora que é presidente. Os guardas negros não aprovam esta ideia e lembram a Mandela que estes são os mesmos caras que não há muito tempo tentaram matá-lo. Mas para Mandela, a mensagem que ele envia em público é importante. Se ele quer uma nação miscigenada, ele deve ser um exemplo de reconciliação, pois o perdão remove o medo. Esta ideia ainda não é bem recebida pelos guardas negros, mas eles farão o que Mandela diz e ensinarão aos novos guardas como cuidar bem do seu novo presidente. Por exemplo, Mandela sempre quer que eles sorriam quando empurram as pessoas. A primeira missão realmente complicada para os guarda-costas é proteger Mandela durante uma partida de rugby entre a equipe nacional, chamada Springboks, contra a Inglaterra. Os Springboks são uma equipe feita de jogadores brancos, exceto Chester, e a maioria dos seus seguidores estão contra Mandela. Na verdade, a situação é tão tensa que os sul-africanos negros torcem pela Inglaterra, ao invés da sua própria equipe. Mandela confia em seus guardas e não tem medo de sair em campo para apertar a mão de ambos os times, enquanto ignora as vaias que recebe de certas pessoas. Para defender o seu ponto de vista, ele se aproxima do público e agradece aos brancos que estão usando a nova bandeira pelo seu apoio. Seus guarda-costas o levam bem antes que ele possa ser atingido por uma taça jogada por um hater que está no meio da multidão. Infelizmente, os Springboks perdem a partida, o que apresenta um futuro sombrio para a Copa do Mundo, que acontecerá em um ano na África do Sul. Mais tarde na televisão, o comentarista esportivo John diz que os Springboks trouxeram vergonha para a nação e que eles não merecem usar verde e dourado. Ele pode ser apenas um homem, mas ele é muito influente entre os fãs do esporte. Para piorar, Mandela recebe uma mensagem da sua filha, dizendo que está cancelando a sua visita neste fim de semana, sem explicar o motivo. Os Springboks estão sendo tão mal vistos que um pobre rapaz negro se recusa a aceitar a doação de uma camisa do time, porque será espancado se a usá-la. No dia seguinte, o Conselho Esportivo Sul-Africano, dominado pelos negros, tem uma reunião onde decidem que os Springboks devem perder a sua cor, o seu emblema e o seu nome. Ignorando o aviso do seu secretário do que isto poderia prejudicar a sua reputação, Mandela decide interromper a reunião do conselho e oferece um discurso pedindo apoio para os Springboks, que ele apoia desde quando estava na prisão. Ele estudou os homens brancos que o prenderam para saber como vencê-los. Mas agora eles não são mais inimigos. Eles deveriam ser uma nação unida. Se eles tirassem a equipe de rugby deles, o povo negro estaria provando que eles são os selvagens que acreditavam ser. No final, a proposta de Mandela vence graças a apenas um voto de diferença. Infelizmente, os Springboks também perdem a sua próxima partida. Mandela começa a viajar para outras nações com a sua mensagem, incluindo Estados Unidos, Japão e até faz um discurso na ONU. Quando ele retorna, continua com as suas caminhadas matinais, mas o seu humor azeda um pouco quando um dos seus novos guarda-costas lhe pergunta sobre a sua família. Perturbado, Mandela volta para casa e o guarda-costas antigo tem que explicar ao novato que Mandela está separado da sua esposa e filhos. Mais tarde, durante o café da manhã, Mandela encontra uma grande notícia no jornal. A taxa de criminalidade está aumentando no país e o treinador e gerente dos Springboks foram expulsos. Mas François continua como capitão, o que agrada a Mandela. Algumas horas depois,
depois, no escritório, Mandela recebe seu primeiro salário e fica chocado ao ver como é alto. Então ele decide doar 1/3 para a caridade, esperando que outros políticos façam o mesmo. Ele também convida François para um chá para discutir o futuro dos Springboks. François explica que ele lidera pelo exemplo, com o qual Mandela concorda, mas ele também aponta que a equipe precisa de alguma inspiração para se apresentar com o seu melhor. Quando François sai, ele chega à conclusão de que Mandela está lhe pedindo para ganhar a Copa do Mundo. Algum tempo depois, Mandela consegue ver a sua filha novamente, mas ela está brava com ele por ter contratado a polícia que forçou a família a sair de casa quando Mandela estava na prisão. Depois disso, Mandela chama um especialista em esportes para aprender mais sobre a Copa do Mundo de rugby, e ouvindo que os jogos serão assistidos por bilhões de pessoas, apresenta um plano para mostrar ao mundo a verdadeira África do Sul. Enquanto isso, os Springboks estão treinando duro quando o chefe de relações públicas vem com um grande anúncio. A equipe vai treinar em cidades de todo o país. Os jogadores odeiam a ideia porque as ordens vêm do próprio Mandela e François, como capitão, apoia o plano. No dia seguinte, a equipe é levada a uma das cidades mais podres da região, recebendo a dose de realidade do que necessitavam. As crianças que hoje estarão treinando só reconhecem Chester e o recebem com aplausos, mas com o passar das horas, tanto as crianças quanto os jogadores se divertem juntos. No final do dia, a equipe se aposenta após deixar uma placa com o slogan de Mandela para esta campanha: um time, um país. Esta sessão de treinamento mais tarde aparece nas notícias e Mandela a mostra ao seu gabinete, explicando como vale a pena uma centena de discursos. Os Springboks começam a voar em um avião com o rosto de Chester, que também faz parte da campanha. Já há mais partidários negros esperando por eles em cada aeroporto, e Joan se autodenomina cautelosamente otimista. Mandela começa a memorizar o nome de cada jogador para cumpri-los corretamente, e aparece no show de Joan para incentivar o apoio da seleção nacional. Os Springboks fazem a sua corrida matinal nas ruas para serem vistos por todos, e François tenta convencer a sua equipe a aprender a cantar o hino nacional corretamente, já que eles normalmente só falam as palavras. Mas, infelizmente, os outros jogadores se recusam. No dia anterior ao primeiro jogo da Copa do Mundo, Mandela visita os Springboks e deseja boa sorte a todos, com um aperto de mão e usando os nomes certos. François explica que Chester não está lá porque está ferido, e Mandela lhe presenteia com um pedaço de papel onde ele escreveu Invictus, um poema que o manteve inspirado na prisão. No dia seguinte, Mandela assiste ao jogo e celebra tanto quanto o resto do público quando os Springboks derrotam a Austrália. Mais tarde à noite, Mandela vai a um jantar extravagante enquanto a equipe celebra em um bar. No entanto, François lembra a todos que eles ainda precisam acordar cedo amanhã. Na manhã seguinte, François os guia por uma nova rota para chegar ao porto, onde a equipe pega um barco para visitar Robben Island, onde Mandela passou os seus primeiros 18 anos de prisão. François consegue ver a pequena cela de Mandela e fica impressionado que o presidente possa ter passado tantos anos ali, mas ainda consegue perdoar aqueles que o prenderam. Da próxima vez que os guarda-costas vão buscar Mandela para sua caminhada matinal, eles o encontram inconsciente do lado de fora da casa. O médico diz que o estresse finalmente o atingiu, o que significa que Mandela não pode comparecer ao próximo jogo. Mas Chester sim, e os Springboks derrotam Samoa. A partida seguinte é contra a França, e os Springboks os derrotam sob forte chuva, enquanto Mandela conduz negociações comerciais no exterior. Mas agora que a equipe chegou à final, Mandela se certifica de que a sua agenda estará livre para não faltar. A Inglaterra perde as semifinais, assim o adversário dos Springboks serão os temíveis All Blacks da Nova Zelândia. O efeito também pode ser visto nos pequenos gestos. Os guarda-costas de Mandela começaram a jogar rugby juntos, e quando François recebe os ingressos para sua família, ele inclui um par para sua criada negra. Após solicitar um relatório sobre a história dos All Blacks, Mandela entende por que eles são tão temíveis e começa a pensar em maneiras de inspirar os Springboks de uma forma tão poderosa quanto a dos All Blacks. Na manhã antes do jogo da final, os Springboks vão para o seu último jogo e todos os vizinhos saem para mostrar o seu apoio. O estádio está incrivelmente lotado, com pessoas de todas as cores, incluindo o garoto que tinha recusado a camisa. Joan também está lá, falando sobre a equipe de uma forma muito mais positiva agora. Os guarda-costas são extra cautelosos com a sua operação por causa da grande multidão.
mas eles ficam assustados quando um avião começa a voar perto do estádio. Felizmente, é um falso alarme. O avião só está voando baixo para mostrar uma mensagem de boa sorte do presidente antes de ir embora em segurança. O gesto é um sucesso entre o público, que se prepara para receber os Springboks com aplausos de pé. Mais uma vez, Mandela entra em campo para apertar a mão de ambas as equipes, mas desta vez ele deixa a neutralidade para trás e está vestindo uma camisa verde. A partida começa após o hino nacional, que os Springboks finalmente são capazes de cantar corretamente. Os All Blacks são adversários incrivelmente duros e conseguem facilmente uma vantagem em pontos, mas François ajusta a estratégia da equipe e logo os Springboks conseguem chegar a um empate. O tempo do jogo principal se esgota, enquanto o placar ainda é de 9-9. Portanto, 20 minutos de tempo extra são adicionados. Todos estão muito cansados, mas ainda tentam o seu melhor, e 5 minutos antes da final, os Springboks conseguem virar o placar a seu favor. Depois, eles passam o tempo restante defendendo a sua equipe, o que prova ser a estratégia certa. O árbitro termina a partida e declara os Springboks os novos campeões mundiais. A nação inteira comemora esta vitória, e muitas pessoas abraçam quem quer que esteja ao seu lado, independente da cor da pele. É o próprio Mandela que dá a François o enorme troféu, e eles apertam as mãos enquanto agradecem uns aos outros pelo que fizeram pelo país. Depois disso, o carro de Mandela está preso no trânsito, porque todos estão nas ruas comemorando. Entretanto, Mandela diz ao seu motorista para não procurar outra rota, porque ele quer fazer parte daquele momento histórico. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.